vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Mevantins, o nosso amado Playtins. Pra quem não me conhece, eu sou a Sara. Eu sou o Paulo Gol e hoje a gente tá com uma presença ilustre. Não, convidado mais do que especial, né? Tipo... Especialzíssimo. A gente tá com o pastor Natan Batista, né? É isso aí. Batista. Um dos pastores É nome artístico. Eu tô ligado. Não é? Natan, pra quem não conhece, é um dos pastores do Mevan Sede. Ele lidera, é o pastor líder do Mevan Jovens, com 25, 26 anos de idade. Bem vividos. Nossa! Bem vividos. E a gente já vai começar acompanhando esse tempo, né? Porque é um baita testemunho que tu tem pra 26 anos de idade, pastor dos jovens já... Gente do céu! Como é que foi? Como é que tua história, como é que começou? Gente do céu, como é que começa, né? Primeiramente, gente, que alegria estar aqui com vocês, né? Tô muito feliz, assim. Obrigada por aceitar o convite de última hora. Não, muito legal, né? Eu tava passando aqui por esse escritório que eu trabalho todo dia. A agenda teve uma vaga por milagre de Deus, assim. Abriu uma vaguinha, Uma vaga. né? Não, mas que bom estar aqui com vocês, gente. Sara, Gui, tem toda uma equipe aqui, né? Toda uma equipe. Que legal, gente. Parabéns pela iniciativa do Playtins. Obrigada. Muito bacana. Muito bacana, eu acho que a gente promover esses ambientes, assim, eu acho esse formato muito legal, né? De a gente poder trocar ideia, conversar. Cara, quando eu falei que eu ia um pouquinho mais além, eu acho que eu vou um pouquinho mais além mesmo, né? Eu sou filho único hoje, né? Sou filho único, mas eu tive um irmão, né? Tive um irmão chamado Samuel, tá na eternidade com o Senhor. Ele era mais velho do que eu, né? Ele nasceu antes. Hoje ele estaria com 30 anos. Para vocês entenderem, a minha família, uma família simples do Paraná. Meu pai e minha mãe nasceram em Cascavel, no Paraná, mas bem novos, com 17 anos de idade, logo quando casaram, né? Antigamente se casava bem cedo, né? Então eles logo quando casaram já vieram para minha cidade onde eu nasci, que é Joaçaba, que é uma cidade que fica no oeste do estado. Ninguém sabe onde é que fica, né? Ninguém sabe onde é que fica, mas... Fica no meio lá no meio. Talvez a referência mais próxima é que fica perto de Chapecó, que tem o time da Chapecoense. Pronto, aí já tem... Agora a gente tem... Aí já tem um pouco uma referência. Fica uma horinha de Chapecó, mas é naquela região ali. E eu tive um irmão, né, chamado Samuel. Ele nasceu com síndrome de Down. E... ele veio a falecer com 1 aninho de idade, né? Ele faleceu com 1 aninho de idade, ele nasceu com uma má formação de órgãos, né? E logo com 1 aninho de idade, um pouquinho depois dele ter feito 1 ano, né? Teve toda uma festa de 1 ano de idade, ele foi para o hospital, pegou uma pneumonia forte e veio a falecer, né? Então você imagina, um casal recém-casado, ali nós estamos falando de 18, 19 anos, né? Numa cidade já longe da família, né? A família toda, ainda até hoje, muitos moram no Paraná, na mesma cidade, tudo. E primeiro, nascendo um filho com síndrome de Down e perdendo esse filho com 1 aninho, né? Então, os meus pais, eles eram da famosa Congregação Cristã no Brasil, não sei se vocês conhecem, a famosa Igreja do Véu. Não sei se vocês já ouviram falar da Igreja do Véu, né? Então, eles cresceram na igreja, né? Dentro daquela estrutura religiosa, mas aí eles perderam meu irmão. Até tem uma história bem legal. A gente tem tempo? Acho que dá pra contar? Não sei se Tá livre. Tem bateria, produção? Se tiver bateria, então. A gente vai, então. Mas eu vou tentar resumir bastante a história, né? Um pouquinho antes do meu irmão ir pro hospital, com 1 aninho de idade, e vocês depois vão entender por que é importante contar isso, assim, faz parte da minha história. Meu pai estava num culto, meu pai e minha mãe estavam num culto, e o pregador estava pregando lá, de repente desce uma unção no ambiente, no local, e o pregador lá pregando, ele olha pro meu pai, assim, aponta o dedo pro meu pai, lá no meio da igreja, e fala assim, me dá o teu filho. Nossa. E começa, assim, dentro daquilo que ele estava pregando, ele começa a gritar, me dá o teu filho. Porque existem flores que são para nascerem e crescerem em lugares baixos, mas existem flores que só florescem em lugares altos. O seu filho é uma flor que nasceu para florescer em lugares altos, por isso me dá o teu filho. Meu pai conta essa história dizendo que ele levantou no meio da pregação e falou, não. Eu não dou o meu filho, eu quero criar o meu filho
E logicamente, meu pai e minha mãe já tinham ciência de que seria toda uma vida diferente. Você ter um filho hoje com uma deficiência, com alguma coisa nesse sentido, é muito complicado. É todo um cuidado diferente. Talvez vai viver a vida inteira precisando ter uma assistência de uma pai, de outras estruturas. E o meu pai falou, não, eu quero criar o meu filho, E o pregador falou, não, me dá o teu filho. Na verdade, Deus estava alertando, né, de alguma forma. Mas como é que você vai falar para um pai, ei, eu vou levar o seu filho? Por mais que é Deus que está falando, mas assim, né, ei, eu vou levar o seu filho porque seu filho vai viver comigo, vai crescer comigo, ele vai estar comigo. E poucas semanas depois, o meu irmão faleceu. Tô contando isso porque isso gerou um baque, né, muito grande na família, né, em toda a casa. Então, só que no dia que Deus levou meu irmão, Samuel, o Senhor falou com meu pai que ele estava levando o Samuel para dar o outro filho e que esse outro filho ele seria grande sobre a terra e ele tocaria todas as nações da terra. Uau. Por isso aí que acho que eu começo... por isso que eu falei que eu ia bem antes, porque eu acho que a minha história começa aí, com a primeira palavra liberada. A história começa antes de tu nascer mesmo. A história começa antes mesmo nessa palavra liberada na perda do meu irmão. Imagina num momento de luto, e é interessante que Deus... A gente já passou, já começa a pregar, né, nessas horas, né? Mas é porque Deus faz isso, Deus usa os momentos de luto da gente, Deus usa os momentos de dificuldade, Deus usa as maiores dores que a gente pode ser submetido para liberar talvez as suas palavras mais poderosas, as suas liberações proféticas mais poderosas. E naquele dia meu pai ouviu isso, tomou no coração, e 4 anos depois, então, a minha mãe, Dona Mara, estava grávida e eu nasci. E eu lembro não, né? Meu pai conta, eu não lembro, né? Mas o meu pai conta que... Eu lembro dele contando. Que no momento que o meu pai me pegou no colo a primeira vez, ele saiu gritando no hospital, meu filho nasceu! Meu filho nasceu! Meu profeta nasceu! Meu filho nasceu! E ele falou que no momento que ele conta que no momento que ele me pegou no colo, o Senhor falou pra ele, esse filho não é seu. E o Senhor falou com ele assim, ó, da mesma forma que o Samuel não era seu, o Natan também não vai ser. E isso foi uma coisa que o Senhor falou com meu pai, né? E acho que aquilo ali mudou tudo, porque o meu pai ele entendeu, né? Que o Senhor levou o Samuel porque pertencia a ele. E eu mesmo... tendo a oportunidade que o meu irmão não teve de crescer, de viver, de constituir vida, família e tudo mais, eu também não seria dos meus pais. Eu também não pertenceria a eles no sentido de que a gente também pertencia ao Senhor e que de alguma forma o Senhor ia fazer com a nossa vida o que a gente queria. E basicamente esse foi o contexto que eu nasci. E a gente nasceu, assim, a nossa família dentro dessa estrutura da Congregação Cristã no Brasil, que é uma estrutura muito religiosa, né? Muito fechada em muitas coisas, né? Tem muita coisa nesse sentido. E a gente cresceu pouco dentro desse contexto religioso, né? Pouco dentro desse contexto religioso. Mas eu fui ter um encontro com Jesus lá na minha adolescência. Dentro desse período, rapidamente abrindo um parênteses, né? Eu fui ter um encontro com Jesus, uma experiência com Deus com 10 anos de idade, né? Que eu tive a primeira experiência com Deus, assim, que eu consciente que eu estava tendo uma experiência com Deus. Mas nesse período, meu pai sempre conta que meu pai, ele sempre foi barbeiro, teve salão, né? Ele sempre cortou cabelo. E ele falava que eu ficava no salão lá no meio de todo mundo, dos clientes, e eu ficava pregando pros clientes com uma Bíblia na mão. E ele conta, tem alguns bordões assim, de que eu ficava com a Bíblia na mão assim, e de que eu pregava assim pros clientes, Jesus e Deus e glória. Tem toda uma... Tem até algumas fotos da gente de criança assim, né? Pregando. Aí ele falava que eu batizava os clientes, que eu pegava um copo de água, assim, do bebedouro e jogava na cabeça dos clientes, seja batizado! E tal, e os clientes entravam naquela... Então, brincar de cultinho, pra mim, é uma coisa que fez parte da minha infância, né?
Então, mas sempre envolvido e o pai sempre vendo isso assim, é só um vislumbre daquilo que um dia vai ser, vai... Então eu cresci nesse ambiente e com 10 para 11 anos eu fui ter uma experiência com Deus. Mas no meio desse período, eu acredito que eu estava ali para 7, para 8 anos de idade, a nossa casa sofreu um baque muito grande, que os meus pais ficaram separados, eles separaram. E eles ficaram separados 4, quase 5 anos. Nossa. Quase 5 anos, né? Nós tivemos muitos problemas, eles ficaram separados quase 5 anos. E eu vivendo com a minha mãe, vendo meu pai nos fins de semana, né? Nisso, já tinham saído da igreja, porque a igreja não aceitava a situação toda que eles enfrentavam, né? Toda aquela carga de religiosidade e tudo mais. E esse foi um período muito difícil da nossa vida, assim. Tanto pro meu pai, como pra minha mãe, como pra mim, né? Era aquele período, assim, que eu costumo dizer que era o período, assim, que Satanás teve a brecha dele na minha vida, assim, né? Não que ele não vá sempre tentar tirar a gente do caminho, mas naquele momento era a hora, porque você tá com 8 para 9 anos de idade, você já tá começando a entender as coisas, né? E você tem seus pais separados, e você tá morando com a sua mãe, e você não tem seu pai muito próximo, e você vê eles distantes, fora da igreja, já nesse momento já não tá mais indo na igreja, é aquela... Muita coisa, é aquela hora para vir aquela carga em cima de você, bugar um pouco a sua mente, e você entrar num caminho de um adolescente revoltado que não quer nada com a vida e viver qualquer coisa. Até que Deus, resumindo muito essa questão, Deus trouxe uma restauração pro casamento dos meus pais e da minha mãe, que foi do meu pai e da minha mãe, que foi muito lindo. Assim, foi muito lindo a restauração. E Deus começou a usar um pastor, né, lá da minha cidade, um pastor batista, que estava começando uma igreja num hotel. E a minha mãe, por um convite de uma amiga e outra, ela começou a ir nessa igreja, começou a frequentar essa igreja. E daqui a pouco, quando eu vi, eu tava lá na igreja também, daqui a pouco, com 9 para 10 anos, eu já tava pegando um violão e aprendendo a tocar um violão, olhava o cara tocando um teclado, eu já ia lá e tal. Sempre fui envolvido com música, meu primeiro instrumento foi com 8 anos de idade, eu comecei a estudar violino, eu comecei na música clássica, toquei violino até 13 para 14 anos, eu toquei violino, né? A gente tocou em orquestra, orquestra da cidade. Mas daí sempre envolvido com música. Aí fui aprender teclado, fiz conservatório de teclado 2 anos. Aí violão fui aprendendo sozinho, fui aprendendo sozinho. Eu já estava envolvido na igreja ali, a mãe já estava bem e tal. De repente eu vejo meu pai indo para essa igreja também, aparecendo num domingo lá. O pai tá aqui. De repente eu vejo meu pai se aproximando, minha mãe se aproximando. De repente eu vejo já, o Natan precisa ficar com alguém aqui, porque o pai e a mãe precisam sair. E sem entender direito. Criança, não tinha muito o que entender. Deus foi aproximando, né, o pai e a mãe novamente, e Deus fez uma restauração no casamento deles. Deus restaurou o casamento deles depois de 4 anos separados. Ninguém imaginava que poderiam estar juntos de novo. Deus restaurou o casamento e eles fizeram renovação de votos e tudo. E Deus fez muita coisa pela nossa casa, pela nossa família nesse tempo. E essa igreja que a minha mãe começou a ir, que depois o meu pai veio, que eles fizeram a renovação de votos, que Deus começou a restaurar a nossa casa, essa igreja que o meu pai é pastor hoje, dessa igreja. Porque aí o meu pai, o pastor da igreja, começou a trazer o meu pai para perto, ensinar o meu pai, discipular o meu pai, discipulou meu pai aí durante os próximos 6, 7 anos, discipulou o meu pai, e cuidou do meu pai e da minha mãe, e enviou meu pai para estudar teologia. E esse pastor é um pastor muito missionário. Ele vai, implanta um trabalho, ele não fica mais de 10 anos no local, porque ele tem que sair e implantar outras igrejas. E Deus mandou ele voltar para o Nordeste, ele era um pastor do Nordeste. E ele falou que ele tinha preparado meu pai para ser o substituto. Uau. E aí o meu pai foi ordenado ao pastoreio, e nessa igreja que um dia o meu pai chegou lá como um homem separado, sem expectativa de nada, é a igreja que hoje meu pai é pastor já há 9 para 10 anos. Nossa. E daí a gente começou a entrar num tempo muito bom da nossa vida, que aí eu mergulhei na igreja total. Aí, resumindo a história, com 15 anos eu já era líder
Na verdade, com 12, 13 eu já trabalhava no Ministério Infantil, trabalhava com crianças. 15 para 16 fui liderar adolescentes, né? E com 17 anos, quando terminou o terceirão, aí eu fui para uma base missionária, onde eu passei 3 anos nessa base missionária. E daí depois fui pro seminário também, aí fiz a pós em teologia e tudo mais. Então, assim, eu resumi aqui 26 anos de idade praticamente, né? Tem outras coisas que dentro disso que a gente pode contar, mas desde aquele momento que Deus restaurou o casamento do pai e da mãe, foi onde eu entendi que eu comecei a ser preparado, assim, para viver do evangelho, para viver o evangelho. Aí vivi todas as crises, eu acho que adolescente vive, que jovem vive. Tive a crise do terceirão, que isso até é uma história legal, posso até contar depois pra vocês também, mas resumir um pouquinho, assim, de como foi. Vocês querem que eu conte a história do... Meu Deus, eu tô só falando, contar. né, Fica à gente? vontade, pode Que falar. coisa, Vou né? contar que a gente só tá ouvindo. A gente tá aqui pra ouvir. A história do terceirão é interessante, né? Porque, principalmente que é um podcast de adolescente, ou alguém tá enfrentando, ou vai enfrentar nos próximos anos, ou já enfrentou, né? Então, eu tive um dilema, assim, porque a gente sempre foi, assim, foi uma família classe média baixa, assim, né? A gente nunca foi rico, nunca... não tinha tudo que queria, enfim, era uma coisa mais... nunca faltava nada, não Vivia, assim, era pobreza, básico, sim. mas vivia no básico, né? Só que quando eu tava da 7ª para a 8ª série, é que hoje é 9º ano, né? Mas na época era 8ª série. Né? O que hoje é o 9º ano, na época era a 8ª série, né? Quem fala assim, época, parece que é muito tempo atrás, né? Mas é que era, né? Hoje é 9º ano, era a 8ª série, né? Da 7ª para a 8ª série, Deus começou a prosperar um pouco a gente, começou a prosperar o salão do meu pai começou a contratar gente para trabalhar com ele. Foi crescendo. As coisas foram crescendo, né? E eu sempre fui muito aí uma característica sobre mim, eu sempre fui muito estudioso. Sempre li muito. Eu lia desde gibi, quando eu era pequeno, até grandes nomes da filosofia, no terceirão, no ensino médio. Sempre li muito, sempre estudei muito. Então sempre gostou, assim, de estudar? Sempre gostou de... Cara, tava no meu DNA, assim. Tava no meu DNA. Hoje, a forma como como flui o meu ministério é muito fruto dessa característica, que também teve um dedo do meu pai nesse sentido, porque o meu pai sempre me incentivou muito, sempre me impulsionou muito. E é até interessante... nossa, agora eu vou abrir uma parada muito, muito íntima, uma história que vocês vão rir. O meu pai, ele teve uma infância muito difícil, né? Família, meu avô batia na avó, ele e todos os irmãos, os 9 irmãos, acho que tem 9 tios, acho. Eles sempre cresceram ouvindo que eles não iam dar nada, que eles eram vagabundos, que eles seriam drogados. Infelizmente era o contexto da época, né? Era o contexto da época, cara, era muito difícil, assim, a menos que você nascesse em um berço de ouro, você crescia ouvindo que você não ia dar nada, né? O pai começou a trabalhar cedo, todos os irmãos começaram a trabalhar cedo, enfim. E o meu pai, no evangelho, ele sempre entendeu que tinha uma coisa que ele entendia, que ele iria criar o filho dele diferente, né? Então, o meu pai, ele sempre foi o cara que liberou mais palavras de afirmação sobre a minha vida, sempre. E o meu pai usava isso de uma forma muito lúdica, através de contação de histórias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é nessa que vocês vão rir. Se o meu pai um dia ouvir isso aqui, ele vai rir, ele vai lembrar disso. O meu pai ia contar a história, por exemplo, vamos pegar a história dos 3 porquinhos. Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos, né? Beleza. Então o pai ia contar a história dos 3 porquinhos pra mim, e na história que o meu pai contava, não tinha 3 porquinhos. Tinha 4 porquinhos. Né? E eu não sei se vocês lembram da história, mas um porquinho tem uma casa de palha, outro tem uma casa de madeira e outro tem a casa de tijolos, que é a que não cai, né? Então o lobo vem e sopra uma, cai, acho que é isso, né? Nem lembro muito mais, né? Sopra a segunda, cai, mas a terceira não cai. Então, na história do meu pai não tinha só 3 porquinhos. Na história do meu pai tinha 4.
E qual era o nome do quarto porquinho? Meu Deus. Natan. Meu... Aí o meu pai, olha como ele, sem muito estudo e muito conhecimento, ele afirmava, gente, ele falava assim, ó, meu filho, os 4 porquinhos e tal, se a casa do terceiro porquinho já era uma casa de tijolo, que não caía, a casa do quarto porquinho, e qual era o nome do quarto porquinho? Natan. A casa do quarto porquinho era uma casa linda. A casa do quarto porquinho era muito forte. A casa do quarto porquinho era uma mansão. Por quê? Porque o quarto porquinho era estudioso. Porque o quarto porquinho gosta de ler. Porque o quarto porquinho é alguém que está sempre antenado. É alguém que busca ser o melhor. E nisso ele ia imprimindo em mim um desejo de ser o melhor. De fazer o meu melhor. De sempre me esforçar e tudo mais. Outro exemplo é a história da Branca de Neve. Não era 7 anões. Tinha 8 anões. E o 8º, que se chamava Natan, ele era o líder dos outros 7. O 8º porquinho chamado Natan, e ele que liderava os outros 7 ali. É ele, não. O Natan, por quê? Porque o porquinho, o 8º anão, eu já tô confundindo essa história. Já meteu o porquinho com os anões, já mudou tudo. Ele era o líder, porque ele era o mais inteligente, ele era o que estudava mais, ele era o que gostava. Então, eu fui crescendo com muitas palavras de incentivo e de motivação, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito... E daí, voltando à história do terceirão, o que acontece? Da 7ª para a 8ª série, Deus começou a abençoar a gente. O pai, eu sempre gostei de estudar, ele teve a oportunidade de me botar numa escola particular. Aí eu estudei os 3 anos do ensino médio numa escola particular, uma escola luterana, uma escola muito boa da minha cidade, lá em Joaçaba, muito boa, muito boa. Mas escola particular é aquela coisa, né? Os 3 anos do ensino médio é aquela loucura de o que você vai fazer da sua vida, o que você vai estudar, é aquela pressão que você tem que fazer isso, que faculdade você vai fazer. E chega no terceirão, então, e é por isso que eu acho que é importante falar isso, você tem que estar muito preparado emocionalmente e ter um suporte da família emocionalmente, porque vai vir as pressões, não vai vir só da família às vezes, mas vai vir dos professores, vai vir dos colegas, vai vir do tio, do parente lá, que não tá nem aí pra sua vida, mas você tá no terceirão, ei, o que você vai fazer? Vai fazer faculdade vai do quê? fazer faculdade do quê, meu querido? Vai fazer, né? Vem aquela pressão gigantesca, né? Tá todo mundo se identificando, né? Com certeza. Né? Aí vem aquela pressão, e não foi diferente pra mim. Terceiro ano, 16 para 17 anos, aquela pressão, aquela loucura. E eu estava muito convicto. Eu, Natan Batista, vou fazer direito, vou entrar para a área jurídica. Sempre gostei de ler, sempre fui de humanas, sempre gostei de história, sempre gostei, né? Sempre tive essa área, sempre tive facilidade de falar. Que nem as pessoas, assim, eu sou um ponto meio fora da curva, né? Porque as pessoas, eu sempre fui muito tímido e agora eu venci pra falar, não, eu nunca fui tímido. Timidez... Não teve essa fase. O que é timidez? Eu não sei o que era timidez. Eu, com 4 anos, estava declamando poesia na frente de 500 pessoas na escola. Tava jogando água nas pessoas pra batizar elas. Tava batizando as pessoas. Então, nunca. Natan é tímido. Não. Pra vocês terem uma ideia, agora que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais tímido, assim, sabe? Tem ambientes que eu já fico mais assim, ó... mais novão, assim... Mais velho, 26 anos, mais velho. Idoso aí, ó. Não, mas é mais velho do que 17. Faz sentido. Com certeza. O 16... Eu tô falando agora... Olha que loucura. A história que eu tô contando de vocês é de 10 anos atrás. 16 anos. É 10 16 anos anos eu atrás. tenho, 16 anos. Meu Deus. É 10 anos atrás. Aí eu queria muito fazer direito. Eu vou entrar para a área jurídica. E aquela coisa, eu sabia, eu tinha potencial. E fui... Lá tô no terceiro ano, aquela pressão, aquela doideira, eu vou fazer direito. Aí vem começa a abertura dos vestibulares ali, geralmente em setembro. Vou lá, faço inscrição pro vestibular da UFSC, que é a federal aqui de Santa Catarina. Faço pra UFPR, eu queria muito a UFPR, que é a Federal do Paraná, que é uma das melhores faculdades de direito. Você que quer ir pro direito e é daqui da região, busque o UFPR, é uma das melhores faculdades de direito do país. E eu queria o UFPR, tal, e fiz a inscrição dos vestibulares ali, início de setembro, quando abriu. E os vestibulares começavam ali em outubro pra frente, começavam os vestibulares naquela época, naquele ano. E aí vem a fatídica história. Fatídica no bom sentido, né? Eu tô estudando, tô numa tarde. Isso assim, ó, estudando de manhã, estudando à tarde em casa e à noite cursinho. Aquela loucura de todo jovem do século XXI. E eu lembro da imagem até hoje, eu tô no meu quarto.
numa mesinha. Umas 5, 6 apostilas trambolhão desse tamanho do positivo. Sério. Aquela loucura, estudando toda tarde. Gastava horas estudando. Chegava em casa, almoçava, dormia um soninho pós-almoço, porque é de Deus. Aprenda. Dormir soninho pós-almoço é coisa linda de Deus. Ela tinha que ser uma das 7 maravilhas. Tinha que ser, assim, ó. Ah, mas eu sou adolescente, não preciso. Não, é bom, te renova, dá um up. E eu tô lá e começava 2 horas da tarde e até 6 horas, 7 horas da noite, ia pro cursinho, estudando. E eu tô um dia na minha mesa, estudando, bem de boa, mente já cansada. De repente eu lembro, assim, a cena, assim, né? Eu largo lápis, caneta, empurro a apostila, assim, e fico assim. Sabe aquela... Como é que eu vou explicar a sensação pra vocês, assim? Como quando dá um apagão. Você tá de boa fazendo uma coisa, de repente dá um apagão. Você já viu aquelas pessoas assim que elas estão olhando assim, aí você tem que fazer assim, opa, sim. Isso direto. Me deu um apagão, cara. Me deu um apagão. E eu assim... Sabe a sensação? É loucura, assim, porque parece a sensação que eu tinha saído de mim. E eu tava me vendo ali, como se eu estivesse me vendo ali. E eu lembro de dizer assim, Senhor, o Senhor quer falar comigo. Porque isso assim, eu não tava... Tava na igreja, congregando, tocando, ministro de louvor, liderando frente, mas eu tô aqui, eu vou fazer direito, eu vou pra essa vida e tal. Mas naquela hora, deu aquele apagão e eu... Senhor, o Senhor quer falar comigo? Então fala, eu lembro de fazer isso e fechei o olho. Quando eu falei, fala Senhor, fechei o olho. Na hora o Espírito Santo veio assim de uma forma como... Eu acho que eu tive talvez uma ou 2 outras experiências como aquela. De ouvir uma voz audível, sabe? De ouvir mesmo, não é um sentimento, não é uma impressão, mas eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo bem assim: você nasceu para ser um ministro do Evangelho. E você não vai ser feliz fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Tô toda arrepiada. Eu lembro assim, eu fico... Porque eu lembro como se fosse hoje, assim, eu lembro da sensação, eu lembro de como eu fiquei aquele dia. E eu ouvi isso. Eu ouvi isso. E foi essas palavras, dessa forma. Você nasceu para ser um ministro do Evangelho. E você não vai ser feliz fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Hoje eu imagino que foi como aquele momento em Atos capítulo 9, quando Ananias, Deus manda Ananias ir lá orar por Saulo, e Deus fala com Ananias, vai lá porque ele é um servo escolhido para mim, e ele tá cego, porque Paulo ficou cego no encontro com Deus. Ele foi levado pelos seus amigos ali para a entrada na cidade, e Deus fala para Ananias, ele está orando. E a Bíblia diz que quando Ananias chega lá, ele impõe as mãos sobre Saulo e fala: irmão Saulo, o Senhor Deus me enviou aqui para que você torne a ver. E naquele momento a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caíram. As escamas dos olhos de Paulo caíram. A minha sensação é que naquele momento as escamas dos meus olhos caíram. E naquele momento, instantâneo, virou uma chave dentro de mim. Eu lembro que eu fechei a apostila, eu empurrei pra frente, eu falei: é isso. É como se eu vi a luz, eu entendi, eu já tinha tido experiências com Deus com 11 para 12 anos, fui batizado com 13 anos. Eu conhecia Deus, eu sabia pouco orar, eu lia a Bíblia, eu servia na igreja,
Mas aquele momento os meus olhos se abriram e eu consegui entender o que era a dimensão. Eu tremo pra falar, gente. Entenderam que era realmente pra te fazer. E não só... mas sabe, Paulinho, não é só assim o que fazer. Mas é como se você é transportado pra uma outra dimensão. Uhum. A vida, você passa a ver a vida diferente agora. Eu naquele momento, assim, cara, tudo, assim... eu não tinha resposta de nada do que seria daqui pra frente. Nossa. Mas eu sabia, eu tô numa nova dimensão, eu tô num outro lugar. Uhum. É como se assim, ó, passei de fase no joguinho, pega um joguinho de videogame, passei de fase. Sabe aquela hora, passei de fase? Porque, principalmente quando você tá muito tempo naquela mesma fase, você já sabe como vencer. Talvez você só tá tendo dificuldade de vencer o último vilão. Mas você já sabe como passar, daqui a pouco você tá tanto tempo naquela fase que você já sabe as mães e tal. Aí você vai pra uma fase nova, você vê, opa, é diferente. Não é? Você tá numa fase nova do joguinho agora. Agora é diferente, agora aqui é um desconhecido pra mim. Uhum. Eu tava naquela outra fase do joguinho. Agora talvez fique bem fácil de entender. Eu tava na fase do joguinho que eu já sabia. Eu tava desenhando. Cara, eu vou... tudo programado. Eu vou prestar o vestibular, eu vou ou pra UFPR ou eu vou pra UFSC. Se eu for pra Curitiba, eu posso engatar pra morar aqui, congregar aqui. Se eu for pra Florianópolis, eu posso engatar aqui pra congregar aqui, tal. Cara, eu vou fazer 4 anos de direito. Eu não queria muito advogar, mas eu vou continuar estudando. Sempre tive facilidade de estudar, então eu vou estudar pra passar num concurso público, pra entrar na área de promotoria ou na área jurídica pra ser juiz. Enfim, tava desenhadinho, mas agora, de repente, do nada, as camas dos meus olhos caem, Deus me empurra, eu tô numa nova dimensão, nessa nova dimensão é tudo novo, eu não sei o que eu faço daqui a 5 minutos. Uhum. Tu imagina a sua vida assim. Tudo, tipo, um momento que apagou tudo. Momento, apagou tudo. Apagou tudo. Não fazia mais sentido direito, não fazia mais sentido vestibular, não fazia sentido mais nada. Gente, eu falo, e sempre quando eu conto isso, eu gosto de frisar, foi a minha experiência, não é doutrina. Pode ser que você tá lá estudando para fazer direito ou estudando para fazer qualquer coisa e tá lá com aquele foco e já tem o desenho na sua mente e talvez seja isso mesmo que Deus tem para você, seja isso mesmo que Deus projetou para você e você já tá alinhado, você já tá nessa dimensão da vida de Deus para você, mas eu não tava. E aquele momento eu entendi e assim, e sabe aquela coisa de entender assim, é tudo desconhecido, mas uma coisa eu sabia, eu vou ser pastor. Uhum. A única certeza que tinha. Eu só tinha uma certeza, eu vou ser pastor. Tá, mas e aí? Como é que é ser pastor? Porque eu tenho a experiência do meu pai, mas é diferente. O meu pai é outra história. Eu vou ser pastor. E agora? Eu ser pastor, o que faz um pastor? Eu tô numa nova dimensão. E meu primeiro desafio desse mundo novo é, e agora? Como é que eu vou chegar pro meu pai? Que tá pagando escola há 3, 4 anos. Meu Deus. E dizer, pai, eu vou ser pastor. Esquece de tudo que eu fiz até agora. Não quero mais. Eu vou ser um ministro do evangelho porque Deus falou comigo. E era uma certeza tão grande, porque assim, ó, cara, pra dar a reviravolta de vida que eu dei na minha vida, você tem que estar muito convicto de que foi Deus. Uhum. Porque senão tudo vai errado. Não adianta você simplesmente chegar, pai, Deus falou comigo e qualquer coisa ou receber. Não. Tem que ser Deus. Porque se não for Deus, ele não dá a coragem necessária para você dar a reviravolta na sua vida que você precisava dar. Eu tive a coragem, tanto que eu, com muito medo, com temor, não porque meu pai ia... Não, mas a minha mente sistemática já pensou, meu pai tá pagando escola para mim há 3 anos, a gente nunca teve condição. Ele tá tendo condição agora, mas no ajustezinho ali, não é aquela coisa que tá sobrando, não, no ajustezinho, vamos pagar uma escola Sempre fui bolsista, no ensino médio todo, sempre fui bolsista. E eu sei, meio apertadinho, mas tá, aí eu cheguei, eu lembro naquele dia mesmo, à noite. Pai, mãe, o Senhor falou comigo. 16 anos. O Senhor falou comigo. Meu pai, tá bom, filho, o que o Senhor falou com você? Aí eu contei a experiência. O Senhor falou isso. Que eu vou ser um ministro do evangelho e que eu não vou ser feliz. Interessante que Deus usou essa questão de felicidade, né? Uhum. Porque todo jovem, todo adolescente,
intrinsecamente, ele começa a desenvolver dentro de si um desejo por felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém acorda de manhã, assim, já acordou de manhã, assim, sabe? Ah, que vontade de ser infeliz hoje. Que vontade de fazer nada que eu gosto. Ah, que vontade de viver uma vida triste. Não, a gente tem um anseio no nosso coração por felicidade. A gente tem um anseio dentro de nós por, cara, por ser feliz, ser realizado, ser pleno. E foi a forma com que Deus usou para falar comigo. Tipo assim, ó, se você quiser, você pode até seguir o que você planejou, mas você não vai ser feliz. Porque não há felicidade fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode ser bem-sucedido. Você pode ter tudo que você sonhou. Você pode ter tudo que você imaginou, mas não tem felicidade verdadeira, real, fora daquilo que Deus projetou na eternidade para você viver. E eu falei isso pro meu pai. Pai, o Senhor falou assim comigo. E eu esperei, né? Vixe. Vai vir um questionário de perguntas, vai vir bomba, vai vir... E agora vai vir isso, tá bom, você quer fazer o quê? Vai vir conselhos do tipo assim, não, faz lá os vestibulares, a faculdade, tudo. E daí depois, de repente, não, você pode ser um advogado, ser um pastor. E pode, realmente, poderia vir comentários nesse, pode sim, você pode ser, né? Eu só tinha uma palavra que Deus tinha falado comigo. Eu não sabia se eu ia realmente fazer o direito agora e ser pastor também no meio disso, se eu ia fazer 2 faculdades, se eu ia... Porque pode, tem muita gente hoje que consegue conciliar, né? Pastor não é necessário, pastor não é só pastor de tempo integral. Sim. Pastor, nós temos muitos pastores que no nosso meio aqui no Mevão é uma realidade muito grande disso, que tem profissões, suas empresas e tudo mais, e exerce o ministério pastoral também de uma forma bem normal. Eu pensando que ia vir todas essas questões, né? Eu lembro até hoje, naquela conversa. Meu pai olhou pra mim, os olhos se encheram de lágrimas. E ele falou assim, filho, eu já sabia. Meu Deus. Eu já sabia. Aí quem ficou assustado fui eu, né? Como assim, o senhor já sabia? Aí ele me contou, quando eu peguei você a primeira vez nos braços, quando o senhor falou pra mim que você não era meu, era porque você era das nações. É porque você não era, mesmo sendo filho único, você não seria o filho que cresceria aqui do lado do pai e da mãe, pra cuidar do pai e da mãe aqui pertinho da gente, em Joaçaba, no meio oeste do estado, uma cidade com 30 mil habitantes. Não. Inclusive, filho, eu tô nos últimos anos preparando a sua mãe para isso. Porque a sua mãe... Mãe é mãe. Mãe é difícil. Mãe é mãe. Como é que vai desapegar? Mas eu tô nos últimos anos preparando a sua mãe porque eu sei que você não vai ficar com a gente muito tempo. Você não vai... crescer, constituir família, casar e trabalhar aqui pertinho do pai e da mãe, a gente a casa aqui com você na casa na mesma rua, ou prédio, ou apartamento no mesmo apartamento. Não. Fui preparando a sua mãe para isso. Eu falei, como assim, pai? Eu sabia disso. Eu sabia que você... E agora, qual é a sua decisão? Ele perguntou para mim, qual é a sua decisão? Aí eu falei, pai, eu não sei. Aí ele falou, então vai orar, porque o mesmo Deus que falou contigo e que virou essa chave na sua vida, vai te apontar os próximos caminhos. Em nenhum momento meu pai falou, vai fazer os vestibulares que já estão escritos e pagos. Em nenhum momento o pai falou, você não quer fazer? Eu poderia ter decidido, porque daí eu fui orar. Eu poderia, não, cara, eu vou fazer os vestibulares, vou ver se eu passo. Cara, eu vou fazer a faculdade e no meio disso tudo, a gente foi orar. Como família. Nisso que a gente foi orar como família, tinha um casal de amigos nossos, pastores, que moravam aqui em Itajaí, moram até hoje em Itajaí, congregam com a gente hoje aqui, que eles coordenavam, ajudavam na coordenação de uma base missionária que estava nascendo aqui em Itajaí. Um grupo de irmãos que se reuniu e eles queriam ter uma base missionária junto com a igreja, um treinamento missionário, então, na vida da igreja, e era um projeto que estava começando, se iniciando. Esses pastores, amigos nossos,
amigos da família, estavam nesse projeto que estava começando aqui. Hoje eles congregam com a gente aqui no Mevan. Eles ligaram pra gente. Ei, a gente tá começando um projeto aqui, assim, missionário, de uma base missionária. De uma base de treinamento missionário, de treinamento para novos pastores. O Natan não quer vir pra cá? Uau! E eu vim. Resumindo a história, né? Conversamos em família, oramos, viemos aqui conhecer. Trabalho muito no início, muito no projeto, assim. Eles tinham só um grupo de irmãos, não tinha uma estrutura, eles estavam construindo a estrutura de dormitórios, né? Porque era tempo integral, vim para mergulhar na base, morar mesmo. Estavam construindo os dormitórios, estavam construindo o refeitório, era um grupo de irmãos pequenos, assim. Eu vim para Itajaí trabalhar com esses irmãos que eu sou grato até hoje, e eu fiquei 3 anos de treinamento nessa base missionária. E esses 3 anos foram 3 anos extremamente importantes para o meu ministério. Por quê? Porque ali você quebra, na base missionária, em 3 anos você quebra o ego, você quebra o orgulho. Em 3 anos de base missionária, a gente levantou literalmente o prédio de uma igreja. A gente levantou, eu trabalhei de servente de pedreiro com 17 anos, levando carrinho carrinho de mão. De rolemã não, né? carrinho de mão, levantando parede de madeira, pintando, tudo que eu nunca tinha feito em toda a vida. Todo trabalho pesado. Na base missionária, tudo. Foi aprender a usar uma parafusadeira, foi aprender a usar uma chave Phillips, foi aprender a mexer com tinta, foi aprender a usar solvente, que precisa diluir no solvente a tinta, e aquela desgraça quando é tinta à base de óleo não sai da mão, precisa do solvente. E daí você limpa a mão com solvente, e um dia eu acabei me sujando muito com tinta a óleo, e daí eu achei, não, é só lavar com solvente. Aí meti solvente na mão e fui lavando, a mão ficou toda vermelha, começou a queimar, tudo, tirou a tinta, mas aí a mão... Aquele cheiro, tudo. Aí não sabia, aí na base missionária a gente tinha horário pra tudo, eu tinha um horário por semana pra lavar roupa, sabia lavar roupa, pegava todas as roupas juntas, colorida, com branca, com toalha, com tudo, jogava tudo na máquina, lavava, estragava tudo as roupas. A coisa branca ficava com a mancha rosa. Não, aquela coisa horrível, assim, e todo o contexto ali pra, assim, ó, tipo assim, bem tropa de elite gospel, assim, pede pra sair, entendeu? Você vai ser tratado no orgulho, no ego. Forjado, né? Forjado, com 17 anos de idade. 17 anos de idade eu saí de casa pra vir pra uma base missionária que tava começando, um projeto começando, pra levantar parede, e a gente tinha, todas as manhãs eram aulas e turnos de oração, e à tarde a gente cuidava de toda a base, à noite participava das programações da igreja, e trabalhei, 3 anos assim, ó, ralados, aí nesse meio tempo eu comecei o seminário, já estando na base, comecei o seminário de teologia, né, porque eu queria me preparar ainda mais. E aí eu fui me preparando, né, pro ministério ali. Esses 3 anos foram 3 anos, assim... 3 anos difíceis. E aí nesses 3 anos, depois de 3 anos, aí entra uma... no meio desses 3 anos que entra um fator muito interessante na minha vida, que eu carrego até hoje, né? Chamado Stephanie. Um fator muito interessante na minha vida chamado Stephanie, porque eu estava com 2 anos de base missionária. Quem chega? A nova aluna, a nova interna da base missionária? Stephanie Rescaroli, né? Aí a minha digníssima, ela começa a congregar lá primeiro, nessa igreja. E daí depois ela entende que quer doar 1 ano da sua vida, era esse o projeto dela. Vou doar 1 ano da minha vida pra essa base. Ela deixa a casa dela aqui em Itajaí, porque ela é daqui, e vai morar na base. E ela mora 1 ano ali na base. A base ficava onde, perdão? Ela ficava aqui em Itajaí mesmo, ali no Cidade Nova. Os irmãos, até hoje tem a igreja, melhor a gente não falar, né? Porque vai que os irmãos... Aí ficamos 3 anos ali. Aí eu fiquei 3 anos ali, a Stephanie veio 1 ano, e ali, no 3º ano da base missionária, eu comecei a pastorear os jovens, liderar os jovens da base. Aí liderava os jovens ali, só que eu era solteiro, né? Era solteiro. Foi o primeiro ano liderando jovens ali? Foi o primeiro ano liderando jovens ali, com 18 para 19 anos ali.
liderando jovens na base, e uma das minhas lideradas era a Stephanie. Só que é interessante, tem uma história, né, em relação a Stephanie, que assim, quando eu olhei a Stephanie a primeira vez que ela chegou na base missionária, outra coisa, gente, que eu já vou abrir aqui, ó, não é doutrina. É a minha experiência. Tem que deixar claro essas coisas, né? A minha experiência. Eu cheguei, quando eu vi a Stephanie, eu olhei pra ela e algo falou dentro de mim. Eu não sei se foi Deus, nem sei. Mas algo falou dentro de mim. É a minha esposa. A minha esposa chegou aqui na base missionária agora. Foi essa sensação que eu tive a primeira vez que eu olhei pra Stephanie. Primeira vez eu olhei, é minha esposa. Vai ser minha esposa. Só que, lógico, na hora não falei nada e tal. E a gente foi começar a trabalhar junto. Ela fazia parte da minha equipe nos jovens, porque como eu era um pastor solteiro, eu não pastoreava diretamente as moças, né? Então, né? Até por uma questão de cuidado. Então, o que acontecia? A Stephanie me ajudava no cuidado com as meninas. Olha. Me ajudava no discipulado com as meninas. E a Stephanie vinha, então, e trazia tudo pra mim. Como eu era o líder, ela trazia. Ó, Nathan, os jovens estão assim, estão com esse problema. Ela trazia algumas ideias. Outra coisa, às vezes, trazia as bombas. Então, eu e a Stephanie estavam sempre muito juntos, porque a Stephanie me trazia o feedback das meninas, né? E isso foi desde que ela chegou, que ela tomou essa posição? Tipo, alguém... Tipo assim, ó, essa aqui é a Stephanie, ela vai ficar aqui, ela vai te ajudar? Ou foi, tipo assim, ela foi se enturmando e foi... Ela foi se enturmando, assim, não foi nada oficial. Assim, a Stephanie está aqui pra te ajudar. Não, não foi nada oficial. Ela foi, porque ela é sempre... A Stephanie é muito desenrolada, né? A Stephanie é muito pra frente, ela é operacional, ela é empreendedora, ela tem uma mente, assim, pra frente, ela é ponta firme, ela não é... como a gente fala, ela não é modo Barbie, né? Então ela me ajudava, ela foi pegando, foi tomando território, foi pegando, me ajudava pra caramba. E daqui a pouco eu vi que a digníssima... Aí ela precisava estar aqui pra contar a versão dela, né? Não tô brincando. Não tem ela problema. precisava estar aqui pra contar a versão dela. A gente já convida, a gente convida. Só. Aí ela também começou a dar umas olhadas diferentes pro pastor, né? Aí ela... eu acho que... né? Aí os atendimentos pastorais começaram a ser mais contínuos, né? Ó, tem mais coisa pra resolver, tem mais coisa pra resolver. Aí a gente sentava lá na igreja, né? Lá na nave da igreja mesmo, com todo mundo ali, a gente sentava e sempre resolvia. E começamos a conversar mais e conversar mais. E nessa conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela se declara pra mim um dia. Meu Deus! Isso é verdade, assim, por mais que ela vai negar em algumas coisas, mas ela, no nosso caso, a Stephanie, a minha esposa, por ela ser tão desenrolada, tá vendo, meninas? Ela sendo tão desenrolada, ela veio e se declarou pra mim. Jurava que a gente ia ter que chamar ela pra contar a versão verdadeira dessa história, né? Eu acho. Tem que ter a versão dela de como foi porque ela chegou nesse ponto. Ela se declarou pra mim. O que a gente discorda, o que tem a versão dela, é que é o seguinte. É que eu lembro de um dia... Que história, gente. Meu Deus do céu. É que eu lembro de um dia... No velório da mãe do pastor. Olha aqui... Ai, que lindo! Olha aqui, que situação. No velório da mãe do pastor, eu sempre gostei muito de criança. Então as crianças da igreja me amavam. As crianças da igreja corriam, eu pegava a criança, brincava com as crianças e tal. Aí, no velório da mãe do pastor, imagina, toda a igreja ali, os filhos, todo mundo ali. As crianças vinham em mim e eu pegava e ficava pra lá e pra cá com uma criança no colo, né? Aí, eu tava com uma criança no colo assim... Ela tava numa roda, junto, tinha mais umas 3 ou 4 pessoas ali lá naquela roda. E daí, todo mundo sabia que eu amava criança, que eu gostava das crianças, que as crianças gostavam de mim. Aí a Stephanie joga bem assim: eu quero ter muitos filhos. Aí eu olhei pra ela, eu também. Nisso eu já tava começando a conversar e tal, né? Eu quero ter uma família grande. Ela... Eu também. Eu gosto muito de criança. Imagina uma família, poder construir algo assim, tal. Aí a Stephanie, eu também. Eu acho que é isso que, né? Aí por isso que eu brinco que ela se declarou pra mim no velório da mãe do pastor, porque foi quando ela deu sinais mais evidentes, assim, de que talvez ela queria alguma coisa, né? E tal. Aí teve um dia que daí sim ela me chamou pra conversar. E daí, no que ela me chamou pra conversar, ela falou:
tá rolando alguma coisa entre a gente, não tá? Eu falei, tá. Então, assim, eu tô percebendo, é verdade? É recíproco? Eu falei, é. Eita! É recíproco e tal. E daí ela sempre desenrolada, tá bom, e agora? Bem assim. Aí eu, como um bom pastor, como um bom crente, vamos orar, irmã. Vamos orar, irmã. E daí a gente começou a orar junto, né? A gente começou a orar junto. E oramos juntos. Até dar 3 anos de base missionária, né? Que em 3 anos de base missionária aconteceu alguns problemas na base, que a gente não precisa entrar aqui. Até pra gente fechar essa história. A gente, depois de 3 anos, eu de 3 anos, ela de 1 ano, né? Eu saí da base missionária, teve alguns problemas, assim, tivemos algumas dificuldades lá. Só para vocês entenderem, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem, nós tivemos um movimento, assim, na igreja, a partir do pastor, contra o nosso namoro, contra nós dois. Temos um movimento, assim, tem os seus motivos legalistas, religiosos, que não vale a pena a gente entrar, até porque depois a gente resolveu isso, né? Depois, quando a gente já era noivo, pouco antes de casar, nós fomos lá, tivemos um tempo de restauração com os irmãos, mas os irmãos eram o pastor ali, a galera eram contra o nosso namoro, eram contra a gente, ficou insustentável eu permanecer na base. Eu voltei para casa. No que eu volto pra casa, eu volto pra minha casa em Joaçaba, bem mal. Muito mal, assim, meio frustrado. Naquela coisa assim, poxa, será que eu fiz o certo da minha vida? Gastei 3 anos da minha vida lá. Pô, estaria mais 1 ano, eu estaria me formando. Aí começa aquelas crises, né? Sim. Já vem aquelas já vem, porque vai vir. Independente do que Deus tiver pra sua vida, sempre vai vir aquela crise assim de, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Será que eu não fui na opinião do outro? Será? Sempre vai ter, independente do que você fizer. E naquele momento veio uma carga muito grande disso sobre mim, eu em casa. E eu me tranquei, em casa eu me tranquei, em oração com o Senhor, 21 dias. Assim, eu falei, eu vou me trancar. E eu só saía, perguntava pro meu pai e pra minha mãe, eu só saía pra comer, ir no banheiro, tomar banho. E pra ir pra igreja. Mas eu passava o dia literalmente trancado no quarto, orando, buscando ao Senhor. Porque eu tava em crise ministerial, eu tava em crise de vida. E a Stephanie na casa dela, eu querendo casar com a Stephanie, porque sempre foi assim, quando eu olhei e sabia que ela era minha esposa, eu sabia, eu vou casar com essa menina. Acabou, né? A gente vai casar, não vai ter volta. Ela é a mulher da minha vida. Aí eu em casa, trancado 21 dias, a Stephanie na casa dela também, orando, eu orando lá. Aí o meu pai tem a ideia, ei, vamos chamar a Stephanie pra vir pra cá, pra Joaçaba, pra gente sentar e conversar sobre o futuro de vocês, se vocês querem ir pra frente e tal. E aí a Stephanie foi pra Joaçaba, né? Conversamos com os pais dela, meus pais conversaram com os pais dela e tal, a Stephanie foi lá pra casa. No que ela foi lá pra casa, pra gente sentar pra conversar, ela ficou uns 3, 4 dias lá. Pegou num domingo à noite, ela chegou acho que na sexta-feira. No domingo à noite, olha que loucura, olha como Deus faz as coisas, gente. Domingo à noite, tô chegando do culto. A gente tá chegando do culto, né? Da igreja lá do pai. Chegando do culto, a gente liga a TV. YouTube. Culto do Mevan. Porque, né? Todo culto do mundo termina. Você pode chegar em casa. O jantar, chegar em casa, o culto do Mevan ainda tá rolando, né? Tá ao vivo ainda. E ainda tá ao vivo. Culto do Mevan, YouTube. A gente eu conhecia o pastor Luiz, eu tinha ouvido algumas mensagens, gostava dele, já era assim um admirador dele. Meu pai também, tudo. Culto do Mevan, olha que loucura. Culto do Mevan. A gente bota no ao vivo ali do Mevan, tá no finalzinho. Aquele finalzinho assim do pastor se despedindo já. Só que aí ele se despede, olha que loucura, gente. Ele se despede e fala assim, né, que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, antes de você ir, um aviso importante. Amanhã, isso seria na segunda-feira, amanhã e terça-feira, eu vou estar numa conferência, a conferência Alinhamento e Avivamento que ele fazia na época, conferência Alinhamento e Avivamento em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Acabou a transmissão. Cara, deu ali 30 segundos, 40 segundos de transmissão desde o momento que a gente ligou até acabar a transmissão, até o obrigado por nos acompanhar.
Aí o meu pai, Lagoa Vermelha, ele vai estar aqui em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha fica a 100 km daqui, 100 e pouquinhos quilômetros daqui. Não, vamos lá na conferência amanhã? 2 horinhas de viagem. 2 horinhas de viagem, vamos lá na conferência amanhã? O pai olha pra mim, vamos. A Stephanie, tá aí, vamos. A Stephanie só ia embora, acho que na quarta, quinta-feira. Vamos na conferência amanhã. Segunda-feira, a gente se programa, sai de Joaçaba umas 5 da tarde, vamos pra Lagoa Vermelha. O pastor Luiz ia estar lá nessa conferência. E é interessante que a gente só viu no YouTube mesmo que ele ia estar lá. E era a única forma da gente saber. A gente não teria outra forma de saber que ele ia estar lá. Então, se você não tivesse ligado... Não, se não tivesse ligado a TV ali, eu não saberia, eu não iria pra esse encontro e vocês vão entender que a minha vida, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Fomos pra Lagoa Vermelha, igreja cheia, igreja do pastor Bebeto. Se um dia o Bebeto veio, isso, beijo, Bebeto. Lá de Lagoa Vermelha, o pastor caminha com a gente até hoje, me vou Lagoa Vermelha. Igreja cheia, umas 600, 700 pessoas. Meu pai, como pastor, ele senta lá na frente, no espaço que estava reservado para pastores, e eu e a Stephanie sentamos lá na metade para trás da igreja lotada, cheia. Sabe aqueles café de pastores aqui cheio, ou primícias assim. Agora, que o pastor só ficava pregando num espacinho redondo, enquanto todo mundo sentado ao redor? Lá era assim. Quando eu comecei a vir no Mevan Café com pastores, era tudo assim. Lotado. Passou o Luiz pregando, tá pregando. De repente, ele, no meio da ministração, ele para de pregar. Para de pregar, baixa o microfone. E começa a andar no corredor, meio tentando se enfiar no corredor assim. E vai caminhando. E eu sentado lá. E o homem vem bem na minha direção. E de repente o homem chega na minha direção. Tem um vídeo. É um vídeo que eu guardo com muito carinho. O pastor Luiz chega na minha frente, bota a mão no meu peito e diz: hoje Deus vira uma chave na sua vida. Uau! Você tá pronto? Porque eu tava em crise. Lembra o cenário, né? Todo esse cenário, eu em crise de vida, ministerial. Será que não devia ter ido fazer direito? O pastor Luiz bota a mão no meu peito. Ele fala bem assim: hoje Deus vira uma chave na sua vida. Você tá pronto para viver do evangelho? Ó, o Senhor vindo reafirmar aquilo que ele tinha falado. Você tá pronto para viver nas nações? Você nasceu para viver nas nações. Você nasceu para ser uma bomba nessa nação. Ele usou essas palavras, tem um vídeo. E hoje Deus vira uma chave na sua vida. Você está pronto para a Europa? Você está pronto? Eu lembro que ele falou: você está pronto para a Europa? Você está pronto para os Estados Unidos? Você está pronto para a Índia? Foi os 3 países que ele falou. E ele bota a mão no meu peito e fala: hoje Deus vira uma chave para você viver do evangelho e nunca mais ter dúvida de nada. Nisso eu vou pro chão. A Stephanie do meu lado chorando. Ele olha pra ela, aí ele tira o microfone assim e ele fala com ela, que depois ela me contou, ele fala com ela: você sempre não orou pra casar com um homem de Deus? Então ele tá aqui. Só que você sabe que ele vai viver do evangelho. Você sabe que ele vai viver nas nações. Você sabe que ele vai viver pregando o evangelho. A vida dele vai ser: você tá pronta pra casar com ele? É isso que você quer? Ele bem assim. Por isso que ele tirou o microfone. É isso que você quer? Ela: é isso que eu quero. Então que assim seja. Bota a mão nela. Ela também já vai pro chão. Aí ele volta o microfone assim e fala: marquem bem esse casal. Tem um vídeo disso. Marquem bem esse casal. Porque daqui a alguns anos vocês vão ver eles fazendo coisas sobrenaturais. Caraca. Daqui a alguns anos vocês vão ver. Eles são uma bomba. Deus vai usar eles demais. Deus vai usar eles demais. Aí eu tinha a minha Bíblia, o Gerard tinha feito, e tinha o meu nome, Natan. Aí ele olhou na minha Bíblia caída no chão. Ele: Natan, meu filho Natan, fica tranquilo. Não vai faltar nada. Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar recurso. Não vai faltar nada, fica tranquilo. Deus vai preparar tudo, mas você vai viver do evangelho. Daí hoje tu vive assim do evangelho, vive pela fé? Hoje eu sou 100% integral, né? Hoje eu sou 100% integral no ministério. Aí ele liberou aquela palavra. E aí ele falou uma outra coisa que é importante dizer. Jesus. Ele falou outra coisa, ele falou assim: se você é pastor ou líder desse cara, apontando pra mim, investe nele.
Cuida dele porque esse casal é uma bomba nessa nação. Investe nele. E o meu pai tava ali. Tava lá na frente chorando assim. Beleza, acaba aquela reunião. Acabou a reunião, ele voltou. Ele fez aquilo ali. Ele voltou a continuar normal. a pregar, normal. Pá, aquela reunião, tudo, pá. Acaba aquela reunião. Eu, extasiado com aquilo, o coração borbulhando, é isso. Senti de novo, é isso. Show crise, acabou, é isso, eu vou... Tá, mas é isso que... Eu não sei, mas é isso. Eu vou viver o quê? Eu não sei, mas é isso. Aí, eu chego pro meu pai... E o meu pai vem, assim, chorando ao meu encontro. Depois do término da reunião, né? Aquela coisa, o pai vem chorando ao meu encontro. E daí o meu pai... Que benção, né, filho? Eu, sim, que benção. Então, meu filho, eu tenho uma coisa pra fazer. Vem cá comigo. Aí me pegou pela mão, pegou a Stephanie pela mão. E levou a gente até o pastor Luiz. Sabe aquelas filhinhas que fica depois no fim do culto pra ele atender? Sim. E daí a gente entra na filinha ali. E quando chega a hora da gente conversar com o pastor Luiz, o meu pai, com lágrimas nos olhos, fala assim: pastor, o senhor disse aquela hora, se você é pastor, líder desse cara, é pra investir. E o Natan e a Stephanie, o Natan é meu filho, a Stephanie, eles reconheceram a Stephanie, porque a Stephanie, antes de ir pra base, ela era do Mevan. Ela cresceu aqui no Mevan. Então eles lembraram, sim, Stephanie lá, nossa, filho do Toninho, da igreja, sim, esse é o Natan e tal, meu filho. E assim, pastor, o senhor falou que o líder, quem fosse líder, pastor dele, hoje eu sou pai e pastor dele, era para investir nele, então eu vou cumprir essa palavra, eu vou investir nele. Aí o pastor Luiz, que benção, né? Então, pastor, o meu investimento nele é que eu vou mandar ele para Itajaí para trabalhar com o senhor. Pastor Luiz, benção, aquela coisa que pastor Luiz ouve, que porque todo mundo, 10 mil pessoas devem falar, eu vou para Itajaí trabalhar com o senhor, né? Todo mundo deve falar isso para ele. Mas o meu pai falou, pastor, eu vou enviar ele para Itajaí, para ele servir no Mevan, ele vai trabalhar no Mevan, ele vai andar perto do senhor e quem vai investir nele vai ser o senhor. Uau! Ele falou isso, eu falei, benção, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 3 semanas depois, eu tava morando em Itajaí. Nossa! 3 semanas depois, isso foi fevereiro de 2016. Foi fevereiro de 2016. Fevereiro de 2016. Era março, início de março, convenção. Eu tava vindo pra convenção. Eu tava morando em Itajaí, na casa de favor, na casa desses irmãos que tinham me trazido pra Itajaí na primeira vez. Eles já não estavam mais na igreja também, estavam aqui no Mevan. E eles, não, Natan, você vai vir pra Itajaí? Fica 3 meses aqui em casa. Até você se ajeitar, fica 3 meses aqui em casa. Eu vim pra Itajaí. Fiquei 3 meses na casa deles, aí chegando no fim dos 3 meses, eu começando a procurar kitnet, Deus fala com eles, e eles chegam pra mim numa conversa e falam assim, Natan, você só precisa sair daqui casado. Você não precisa sair daqui antes. Eu, como assim? Não, essa casa é sua casa também, você já faz parte da família, tem o seu quarto, aquele ali é o seu quarto, não é mais de ninguém, não é um quarto de visita, é o seu quarto. Você pode ficar aqui, fica aqui em casa, você faz parte da família, você só pode sair daqui casado. E eu só fui sair dali casado 2 anos depois. Uau! 2 anos depois com a Stephanie. Nisso eu comecei a servir aqui no Mevan, gente. Nisso eu, totalmente voluntário. Eu servi nessa casa de forma voluntária por quase 3 anos. O que eu tô falando, gente, de 3 anos é vir nessa casa todo dia, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, sem ganhar R$1. Trabalhar. Mas, e você fazia o quê? Eu fazia o que precisava. Precisa de alguém pra servir café? Eu já servi café aqui. Precisa de alguém pra arrumar a sala? Eu já fiz isso. Precisa de alguém... Aí nisso o pastor Muracava, da Missão América Latina, foi quem abriu a porta pra mim e ele começou a me chamar pra trabalhar com ele. Mas o trabalhar com ele é trabalhar voluntário com ele, servir voluntário com ele. Eu comecei trabalhando com a Missão América Latina. Comecei servindo na Missão América Latina. E daí, olha o que eu fazia. Primeira coisa que eu fiz aqui no Mevan, eu ia nas igrejas, apresentando a Missão América Latina e levantando mantenedores. Nossa! Nisso eu fui conhecendo a rede, os pastores do Mevan, fui começando a ter relacionamento. Porque o pastor Muracaba falava, tô enviando aí um menino que vai falar da missão e vai levantar os mantenedores. Pode ir? Pode ir. Eu fui indo. Comecei a viajar aqui. E daí ganhava uma oferta ali, sobrava, o pastor Muracaba me dava uma oferta também. Nisso eu fui me virando. O pai em Joaçaba, a igreja lá, dava uma ajuda também. Eu fui me virando. Nesse meio tempo, eu noivo com a Stephanie. E foi num culto de casais aqui, 600 pessoas, eu pedi ela em casamento na frente de todo mundo aqui. Outra coisa que tem o videozinho, o pastor Ney lembra disso. Talvez alguns dos pais de vocês se congregam há tempo no Mevan vão lembrar disso também.
E pedi a Stephanie em casamento aqui, noivei com ela sem trabalhar, ela na casa dos pais dela, tinha um conforto e tudo mais, e eu aqui, o missionário que vive de oferta, sem ter R$1 no bolso, vai casar agora com a Stephanie. Como? Não sei como, mas eu sabia que era hora de pedi ela em noivado dia 10 de junho de 2017, num culto de casais aqui, aqueles cultinhos de dia dos namorados, assim, que eles fazem, né? 12 de junho é namorados, eles fizeram o culto, era no sábado dia 10, e eu peço ela em casamento aqui, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, ajoelho, levo flores, faço aquela coisa linda, né? Sempre gostei de show. E pedi ela em casamento. Ela cometeu a loucura, né, de aceitar. A coisa mais louca que ela fez na vida dela foi dizer sim. E nisso nós noivamos e eu servindo aqui voluntário. Até... nós marcamos... Eu lembro que no primeiro momento nós marcamos o nosso casamento para dia 21 de abril de 2018. Nós íamos casar. Dia 21 de abril de 2018. Aí... em agosto de 2017, o pai dela veio a falecer. O pai dela morreu. Aí dá aquele baque, tudo. Aí não tem condição de casar em abril. E não tinha mesmo, porque eu também não tinha R$1. A gente ia continuar vivendo pela fé, como a gente sempre viveu, sempre vive até hoje. E não deu pra casar em 21 de abril, porque a família sentiu muito. O pai dela dava uma força e tal. A gente não tinha, gente, a gente não tinha R$1 pra casar. Não tinha R$1 pra casar. Não deu pra casar dia 21 de abril, então fomos lá, marcamos uma nova data, 6 de outubro de 2018. 6 de outubro é a data? 6 de outubro. Vamos atrás das coisas? Vamos. Vamos fechar os contratos? Vamos. Com que dinheiro? Não tem, mas para fechar o contrato não precisa. Às vezes tem contrato que não precisa. Alguns precisavam dar uma entrada e a gente... Aí teve o tempo que eu não sei, provavelmente vocês eram muito pequenos aqui no Evan ou nem estavam aqui, que eu e a Stephanie nós fazíamos trufa e nós vendíamos trufa. Hoje todo mundo tá vendendo trufa aí. O pessoal vende trufa. Duda e Matt venderam trufa. Agora Jefinho, Pietra vendendo trufa. Mas quem começou vendendo trufa aqui no Mevan há 5 anos atrás foi eu e Stephanie. Nós vendíamos, nós chegamos pro pastor Luiz e falamos, pastor Luiz, eu posso vender trufa aqui no Café de Pastores, aqui na igreja, pra gente juntar dinheiro pro nosso casamento. Isso eu voluntário. Isso aqui pode, Nathan, faz. E a gente começou a vender trufa. Hoje todo mundo vende, mas é a semente nossa. Nós plantamos isso aqui. E nós vendíamos no Café de Pastores. E olha que interessante, a gente fazia por oferta, a gente não tinha um valor. Então a pessoa pegava quantas trufas quisesse e dava o valor que quisesse. E a gente viveu cada milagre sobrenatural de Deus. Gente de pegar uma trufa e deixar R$100. Nossa. Gente de pegar... Tinha miserável também, que pegava 10 trufas e deixava 50 centavos. Sempre tem, sempre vai lidar com miserável também. Mas teve um dia, uma das experiências que eu não me esqueço, assim, que o cara chegou e ele abriu a carteira dele e ele fez assim, né? Abriu a carteira assim e tudo que tinha na carteira caiu. E tinha um dinheirinho ali. Tudo que tinha na carteira caiu, assim, ele deixou. E aí a gente... Glória a Deus, amém, irmãos, as trufas estão aqui. Não, eu não quero. Só isso. E foi embora. E deixou... E nisso, com esse dinheiro das trufas, a gente foi dando as entradas. Mas ainda assim, não tinha dinheiro pra tudo. Não tinha dinheiro pra tudo. 6 de outubro nós vamos casar. Julho, final de julho, começo de agosto, o Mevan Academy me chama. Nathan, a gente sabe que você tá estudando teologia. Nisso eu tava terminando o seminário. E tal, e a gente reconhece o que você carrega e a gente queria chamar você para trabalhar com a gente. E aí foi a primeira vez que eu ganhei uma oferta aqui do Mevan, assim, de sustento aqui do Mevan. Foi a primeira vez quando o Academy me chamou isso em agosto. Eu ia casar em outubro. E eu lembro que a primeira oferta que eu ganhei aqui no Mevan foi uma oferta de R$1.000. R$1.000. E o meu aluguel era 950. Nossa. Porque eu precisava casar, eu precisava alugar. E a gente alugou um apartamentinho aqui na Cidade Nova por R$950. Então, casa já estava garantida. Casa já estava garantida. E aí foi onde o ministério me integrou. E desde lá eu estou integrado aqui no ministério. E deu 6 de outubro, o pastor Luiz estava fazendo nosso casamento. Casamento lindo, assim, teve muita unção de Deus, muita graça de Deus. E se você perguntar pra mim, pastor, como é que vocês fizeram esse casamento? Como é que vocês pagaram esse casamento? Não me pergunta, eu não sei. Eu só sei porque depois eu fui fazendo as contas de tudo que a gente ganhou e o nosso casamento custou R$35.000. E do meu bolso eu acho que não saiu 10. Do nosso bolso, com as trufas, não saiu 10. Tudo foi, um abençoou com o vestido, outro abençoou com isso, outro isso, outro isso, outro isso. E foi, os irmãos foram abençoando a gente, abençoando a gente. A gente teve um casamento lindo, 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 lindo. Casamos dia 6 de outubro de 2018.
6 de outubro de 2018. E estamos aqui. Aí as coisas foram acontecendo, desenvolvendo. Aí nisso eu já estava servindo, dava aula no Meva Academy, servia nos teens. Eu servi nos teens com o Lucas, entendeu? O Lucas, quando recém assumiu os teens, ele me chamou para a equipe dele, eu fazia parte da equipe do Lucas. E daí, depois da Missão América Latina e do Meva Academy, foi a área onde eu servi aqui na comunidade local, aqui na igreja, foi nos teens. E aí, nisso, eu fui entrando. Aí, daqui a pouco, eu era só um secretário no Meva Academy, daqui a pouco eu já estava dando aula, daqui a pouco eu já estava viajando, daqui a pouco eu estava trabalhando ferrenho nos teens, daqui a pouco o Lucas assumiu os jovens, ele me chama também para a equipe dos jovens para trabalhar com ele, e nisso eu fui desenvolvendo até ano passado, que o Senhor nos chamou aí para estar à frente do Ministério de Jovens. Uau. E os 26 anos da minha vida foram resumidos para vocês aí. Não tão resumidos, né? Porque teve história, mas foi isso. Que incrível. Eu tô de queixo caído aqui. Nossa, que maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Acho que com certeza isso vai servir para muitas pessoas, assim, para ouvir e saber que no final, tipo, tudo dá certo, né? Porque Deus sempre tá no comando. E isso se vê muito bem na tua história, eu achei muito bonito isso. A maneira como Deus, tipo, coordenou a tua vida com tanto cuidado. Às vezes até, tipo, pode parecer que tá tudo dando errado, que a gente não sabe pra onde ir, mas Deus sempre tem um projeto pra gente, né? É muito lindo isso. Sempre. Obrigada por vir aqui, né? Com certeza, já abrimos o convite pra mais vezes, pra vir com a Stephanie, inclusive. 2, né? Porque dessa vez eu vim foi só um testemunho de vida, né? Nem deu pra pregar muito, né? Mas eu acho que um pouco do testemunho com da gente, certeza. acho que O testemunho prega, já é uma né? pregação Com certeza. bonita Acaba já. pregando, né? Mas realmente essa realidade foi o que a gente viveu, assim. Talvez eu poderia resumir tudo isso, assim, Cara, Deus é realmente soberano. Com certeza. E quando a gente entrega a nossa vida ao controle dele, ele vai fazer as coisas se encaixarem, sabe? No fim, porque o ponto não é assim, a gente toma decisões erradas no processo e decisões certas. A gente dá passos errados e dá passos certos. A gente, né, acerta e erra, mas quando você tem um coração rendido ao Senhor, até as suas decisões erradas, o Senhor dá um jeito aqui, de encaixar o negócio para dar certo. E o importante é sempre essa questão de você estar consciente de que Deus está realmente no controle. Sim. Não é um jargão, não é uma... Deus é soberano e, cara, Ele vai guiar você. E se você tá indo por um caminho que tá tudo planejadinho na sua cabeça e não é para você ir naquele caminho, você precisa estar... pelo menos sensível para ouvir a voz, porque é a voz que muda. O que muda tudo é a voz. O que me faz estar aqui hoje foi aquela voz que eu ouvi aquele dia dentro do meu quarto estudando para passar no vestibular. Entendeu? Aí quando deu uma crise, aquela vontade de desistir todo, o que vem? Vem a voz. Então, assim, os adolescentes ou todo mundo que for ouvir a gente, cara... Quando vê que a coisa não tá encaixando, você precisa da voz. A voz, ela vai te trazer de novo pro trilho. A voz, ela vai te acender a paixão novamente. A voz, é por isso que o pastor Luiz bate muito nessa tecla. Cara, a gente tem que continuar ouvindo a Deus, porque Abraão, se ele não ouve a Deus, ele mata o menino. Entendeu? Então a gente precisa continuar ouvindo a Deus, não ficar satisfeito com as experiências que a gente já teve, não ficar satisfeito de uma forma assim, acomodado com aquilo que a gente já recebeu, com aquilo que a gente já viveu. Cara, principalmente vocês, principalmente nós, jovens, adolescentes, eu sempre falo pra galera, cara, existe mais. Sempre tem mais, sempre a gente pode se aprofundar mais em Deus, sempre a gente pode mergulhar mais em Deus, sempre a gente pode conhecer coisas novas de Deus, sempre existe mais. Então, a gente não pode se acomodar, cara, já tô legal, já aprendi legal. Não. A nossa vida, ela é uma vida, ela é uma jornada de formação espiritual, é a palavra que a gente usa pro discipulado dos jovens, né? Formação espiritual, ou seja, a gente está sendo formado. Então, cada etapa da nossa vida é uma formação. Então, a etapa de ouvir uma voz no meio de uma faculdade foi um passo da formação. Assim como uma faculdade ou o ensino médio. Cara, tem o primeiro, o segundo, o terceiro ano para vocês formar. Uma faculdade tem ali todos os anos. Então, você tem as fases, né? Primeiro semestre é uma fase, segundo semestre... E o negócio vai ficando mais difícil, vai apertando, né? Porque a vida espiritual é assim, vai apertando...
mas você sabe que tem um prêmio te aguardando no final. Sim. Tem uma formatura te aguardando no final. E essa formatura não é uma coisa assim que a gente vai chegar simplesmente nessa vida e dizer, cheguei. Não, essa formatura é quando Jesus vir e te dá um corpo glorificado e agora você com o corpo glorificado reinando na Nova Jerusalém. Opa, agora eu estou formado. E olha que interessante que você estuda 4 anos para ser um advogado ou 10 anos para ser médico e é depois dos 10 anos que você estudou para ser médico que você começa a ser médico de verdade. Da mesma forma, a gente vai só ser formado quando receber um corpo glorificado, mas é ali que vai começar, porque daí agora vai começar a jornada na Nova Jerusalém. Ali vai começar a jornada no reino eterno. Né? Eu falo disso porque vocês estudam muito no X Escatologia, então é nesse tempo que a gente vai começar a trabalhar de verdade. Só que essa formação, tudo que a gente vive nesse tempo é extremamente importante para construir a gente, para construir a nossa fé. Hoje eu vivo pela fé porque eu vi Deus provisionando assim tudo. Hoje eu sei viver do evangelho porque eu como Paulo, né? Eu soube viver com pouco quando eu tinha pouco. E se Deus der muito, eu vou saber viver com muito. Aquilo não vai tomar meu coração. Por quê? Porque tem uma voz. Sim. Tem uma voz guiando você, tem uma... Sabe, o Ale, eu acho que o Vilas Boas, ele conseguiu expressar isso em canção quando ele disse, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você é pastor de jovens? Por que você gasta a sua vida com isso, a juventude com isso? Porque tem um fogo cerrado no meu peito e eu não tenho descanso. Eu não tenho escolha. Não tem pra onde correr. Eu não tenho pra onde escolha. eu irei? Pra onde? Eu não tenho escolha. É Jonas, eu gosto muito da história de Jonas, assim. Jonas, vai pra Nínive. Senhor, eu não quero, eu vou pra Tarsis. Aí Jonas vai pra Tarsis. Aí Deus pega e faz Jonas... Faz vir uma tempestade, faz Jonas cair do barco, faz um peixe vir engolir Jonas, ele ficar 3 dias no barco, depois ser vomitado numa praia. Aí vomitado, depois de ser vomitado na praia, aí, tá bom, Senhor, eu vou pra Nínive. Então, cara, tem um momento da nossa vida que você não tem mais escolha. Você pode até comprar uma passagem pra Tarsis, você pode projetar sua vida pra Tarsis. Se Deus te quer em Nínive, cara, você vai acabar indo pra Nínive. Ainda que você tenha que ir pra boca de um peixe, ficar 3 dias lá e ser vomitado numa praia, você vai pra Nínive. Então, assim, eu sempre digo assim pra galera, cara, é muito mais inteligente não precisar ir pra boca de um peixe e ser vomitado. Porque tudo gira em torno do propósito. É muito mais inteligente. Então, assim, cara... Eu não quero me enfiar eu não quero que Deus precise me jogar dentro do ventre de um peixe e eu ficar 3 dias lá para poder viver o que Deus tem para mim. Não, eu vou viver com a maior intensidade. Então, jovens, adolescentes, todo mundo que for ouvir isso, viva sua juventude, sua adolescência, sua vida com intensidade com Deus. Intensidade com Deus. Eu sempre fui assim, eu sempre tive isso. Cara, se eu vou ser pastor, eu vou ser um pastor que vai viver com intensidade. Se eu vou ser um pregador, eu vou ser... Aí aquilo que eu recebi na infância me tornou, assim impulso pra mim. Então, assim, cara, eu vou ser um pregador, eu sou alguém que usa do púlpito, então eu vou ser o cara que vai estudar muito pra isso. Por isso que eu fui pro seminário, por isso que eu fui estudar teologia, por isso que eu vou ser um pregador, então eu vou aprender a falar melhor. Eu vou ser um pregador, então eu vou estudar muito. Eu vou ser um ministro do evangelho, então eu gasto uma semana, eu gasto dias, eu gasto horas pra preparar uma mensagem. Por quê? Porque eu sei que a gente tá falando com vidas, a gente quando tá pregando ali, a gente não tá simplesmente dando uma palestrinha, uma palestra, você monta em 40 minutos, a pregação é o resultado de uma vida. Entendeu? Então, eu vou ser um pastor, então eu vou ser intenso, eu vou discipular pessoas com intensidade, eu vou estar o tempo todo me aperfeiçoando, eu vou estar o tempo todo aprendendo, eu vou estar o tempo todo cuidando de gente, eu vou estar o tempo todo me doando, eu como pastor hoje do meu evangelho, eu falo pra minha equipe, pro meu time de líderes, eu falo o quê? Nós somos os que mais vão se doar. Se a galera do geral não quiser se doar, mas a gente vai se doar. A gente vai se dar, a gente vai ser o que mais vai dar tempo, o que mais vai dar energia. Se precisar de dinheiro, é o que a gente mais vai botar dinheiro. Por quê? Porque a gente acredita. Eu sou pastor hoje, porque não é porque eu não tive outras opções. Pelo contrário, eu tenho todas as outras opções do mundo para viver. Eu sei que se eu fosse um empresário, eu seria um empresário bem-sucedido. Eu sei que se eu fosse um advogado, eu seria um advogado bem-sucedido. Eu sei que se eu fosse um médico, eu seria um médico bem-sucedido. Mas Deus escolheu que eu fosse um pastor, então eu vou ser o melhor pastor que eu posso ser.
Então, assim, o que eu sempre falo pra galera, eu quero ser pastor, e acorda meio-dia, então você não quer ser pastor. Eu quero viver do evangelho para ter flexibilidade. Se você for usar da sua flexibilidade e liberdade para acordar meio-dia, para não ler um livro por mês, para não ter um tempo com as escrituras todo dia, você não foi chamado para isso. Agora, tudo que a gente for viver com Deus, e repito, não é só no ambiente pastoral. Se você foi chamado para ser fisioterapeuta, osteopata, né? Melhor, né? Se você foi chamado para ser osteopata, eu tava ouvindo. Se você foi chamado para ser osteopata, se você foi chamado para ser médico, se você foi chamado para ser advogado, o que for, viva isso numa intensidade profunda com Deus. Com Deus. Saiba que sendo na advocacia, sendo na fisioterapia, onde você for, você está lá como um agente de Deus, como um representante de Deus. Viva a sua vida com Deus com intensidade. A gente tem o costume de separar as coisas, a gente não precisa separar as coisas. A nossa vida com Deus ela precisa ser intensa. E eu, no meu testemunho de vida, eu escolhi, gente, ser intenso. Então, assim, pergunta para quem caminha comigo, pergunta para o meu time, pergunta para... Eu escolhi ser intenso. Vocês que daqui a pouco vão ir para os jovens, que estão pulando da fase adolescente e jovens... Cara, o negócio nos jovens é intenso. Por quê? Porque, cara, eu quero estar um dia. Se o Senhor não voltar antes, eu quero estar um dia idoso. Sabe, velho. Se Deus quiser com a minha baixinha, se Deus quiser com saúde, eu quero estar olhando para trás e dizer assim, uau, eu gastei a minha juventude com o Senhor e eu não me arrependo disso. Eu gastei a minha juventude para servir a Deus e eu não me arrependo disso. Eu quero olhar para trás velhinho um dia e quero estar com jovens, com os meus netos e com a geração dos meus netos e dos meus bisnetos sentando na minha mesa e eu podendo inspirar o coração deles. E eu podendo inspirar o coração deles a dizer, ei, vale a pena viver pelo Evangelho. Vale a pena viver essa graça de Deus. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena viver, construir a vida na igreja. Vale a pena. Vale a pena casar na igreja. Vale a pena. Vale a pena criar filho na igreja. Vale a pena. Vale a pena se doar pela igreja a vida toda. Vale a pena, porque o reino de Deus, o reino de Deus é isso que Jesus mandou a gente buscar. Busca isso e tudo vai ser acrescentado. Busca isso e sua faculdade de fisioterapia vai dar certo, sua empresa vai dar certo. Busca isso e o negócio que você abrir vai dar certo. Busca isso e sua família vai ser uma família bem-sucedida. Busca isso e você vai casar certo. Busca isso e seus filhos não vão crescer sem rumo, sem destino. Busca isso, é tudo. Quando é tudo vai ser acrescentado, é tudo. Então assim, cara, eu quero um dia estar velho e olhar para trás e falar, cara, eu vivi sem reservas. Eu deixei tudo aqui, eu vivi a maior intensidade. Errei no processo, porque todo mundo a gente vai errar e a gente vai continuar errando no processo. Mas eu vivi com intensidade. E eu não deixei de tocar uma geração. Porque hoje eu não me vejo como pastor de jovens. E eu sei que o Rômulo não se vê como pastor só de adolescentes. Não, nós pastoreamos uma geração. Vocês fazem parte de uma geração, de algo que está nascendo. A palavra que nós temos nos jovens de um Samuel que está nascendo. Que vai ser a resposta, esse Samuel que está nascendo, é uma resposta ao sacerdócio caído dos filhos de Eli. Então tem muita coisa errada por aí, Mas hoje vocês estão sendo preparados para levantar um modelo correto. A gente gasta a vida com vocês, a gente gasta o nosso tempo, a nossa vida com vocês, porque a gente sabe do que está nascendo, a gente sabe que esse Samuel que está nascendo é quem vai provavelmente viver um grande avivamento nessa nação. É talvez a geração que vai ver a volta do Senhor. Então, cara, eu decidi viver a minha vida por isso. E eu decidi preparar, assim, eu falo que todo mundo que vive numa vida intensa com Deus precisa ter um verbo, algo que te movimenta. O que movimenta você? Porque o verbo é o que te impulsiona, é o que faz você acordar de manhã, e o meu verbo é preparar. Natan, qual o seu chamado hoje? Meu chamado é preparar uma geração. Quais são as formas? Aí as formas são várias. É através da pregação, é através do ensino, é através do discipulado, é através dos movimentos, é através de muitas coisas, mas eu estou preparando uma geração. Por que, pastor Natan, que hoje com 26 anos você já vive tudo isso? Porque eu entendi cedo que eu vou viver com intensidade a minha juventude pro Senhor. Sabe? E eu vou viver sem reservas.
Vou viver sem reservas. É isso, gente. Melhor jeito de encerrar possível. Tipo, ele pegou e tomou o controle. É. Tomou, já Foi pegou, já incrível. encerrou. Desculpa, gente, desculpa. Não se desculpa. Não se desculpa. Baita... Foi incrível. Nossa, um baita de um aprendizado aqui. Muito obrigada por isso. Gente, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigada por assistir. Já lembro de nos seguir aqui, ativar o sininho para poder receber as notificações. Toda semana tem vídeo. Nos siga também no Instagram, @mevantinsoficial, dos cultos. Dos cultos. Sexta-feira a gente tem os nossos cultos dos adolescentes, às 8 horas. Mas se você quiser estar chegando um pouco mais cedo, 7, 7h30, para ter aquela resenha, para conversar, um pessoal legal, né? Conversar um pouquinho antes do culto, ter um momento de comunhão e depois do culto também. Nas terças-feiras a gente tem os nossos PGs. E nas quintas os PGs de transição, que é para os maiores de 15 anos que vão para os jovens daí. Conhecer Que é o as pastor galerinha que Natan vai mais vir pra nós. perto. Gente, se vocês tiverem alguma sugestão também de vídeo, de alguém para convidar, algum assunto que vocês queiram saber mais sobre, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo. Se quiser se informar mais sobre o ministério, não esquece de mandar um direct pra gente no Instagram. Nós temos uma super equipe preparada Uma para atender equipe de mídia. vocês. E é isso. Um beijo. Valeu! Tchau.